TV Comunitária do Rio de Janeiro, estamos abrindo o programa hoje com o convidado Vinícius Bandeira, que é sociólogo e professor universitário, e Reinaldo Cunha, da Associação Universitária Latino-Americana. Estaremos discutindo a educação em geral e, nesse primeiro bloco, vamos falar sobre a educação no Rio de Janeiro, dando a palavra para o professor Vinícius. Boa tarde, né? Eu queria dizer o seguinte, a questão da educação no Rio de Janeiro, ou até mesmo no Brasil, não é uma questão que essa degeneração da educação, ou seja, esse sucateamento da educação pública, não é uma questão de hoje. Isso já vem há muito tempo, né? A ditadura militar, ela teve a intenção de abandonar a educação pública, né, e promover a particular, né, a educação particular. Ou seja, nisso teve todo um processo que durou décadas, né? E aqui no Rio de Janeiro, quando o Brizola foi eleito, né, junto com o Darcy Ribeiro, houve um projeto educacional que, se tivesse dado certo, teria tido um avanço bastante grande, que foram os CIEPs, né? Mas depois, passado o governo Brizola e também o Darcy Ribeiro, né, saiu também com o governo Brizola, aí esse projeto do CIEPs teve uma interrupção, ou seja, foi um projeto que não foi à frente. E nesse período aconteceu o neoliberalismo, não só na América Latina, mas em termos internacionais. E para a proposta neoliberal, a educação virou mercadoria, né? Então, o que acontece? Ficou bem nítido o que o Darcy Ribeiro já apontava na década de 80. O Brasil, e o Rio de Janeiro também, tem uma educação pública que é voltada para os pobres e uma educação particular que é voltada para a classe média e para os ricos, né? E isso foi se deteriorando através do governo Marcelo Alencar, através do governo do César Maia, né? E veio até o momento atual, né? Então, não há uma preocupação em se fazer um investimento estrutural em termos de educação. O que seria o investimento estrutural? É qualificar os professores, ter um currículo em que os alunos, os estudantes, eles saiam do nível fundamental com uma base para entrar no nível médio e façam o nível médio com a base para entrar na universidade. Não, o que está se investindo de umas décadas para cá é que os alunos passem do nível fundamental para o nível médio quase sem saber nada, ou seja, o currículo é bem inferior em relação a décadas atrás, na década de 40, 50, quando a educação pública do Brasil, do Rio de Janeiro, era excelente, era bastante nível boa, né? Excelência. Né? Era nível de alguém que passasse para uma escola pública, né, aqui no Rio de Janeiro, ou então no Brasil, ele tinha a chance de competir com qualquer pessoa, né, que viesse até de fora do país, de outros estados. Exatamente, né? Então, o que acontece? Hoje em dia está se privilegiando muito, ao invés de se mexer na estrutura, no currículo, né, está se privilegiando muito da laptop, ar-condicionado. É claro que ar-condicionado é importante, mas muito mais importante é se investir na educação, ou seja, um currículo, né, que faça com que esse aluno ele acabe o nível fundamental e o nível médio em condições de ter uma base, né, de aprendizado, que ele tem um bom emprego, ele tem uma consciência crítica, né, e não está investindo nisso. A intenção é formar mão de obra para o mercado, mão de obra para ser mal remunerada, entendeu? Vinícius, já que você está falando de currículo, das mudanças que estão ocorrendo, você como sociólogo,
Como é que você vê a introdução, a obrigatoriedade da sociologia no ensino médio com a filosofia, recentemente sancionada pelo presidente da República? Olha, isso é bastante importante, né? Agora, o problema é o seguinte, é como vai se dar essa sociologia e como vai se dar a filosofia. Se for para a filosofia, para se estudar os autores importantes como Platão, Aristóteles, Descartes, o Marx, né? O Hegel, isso é bastante bom. Agora, se for para vulgarizar esses autores, ou seja, para facilitar esses autores, ou seja, em vez do aluno estudar esses autores, né, ler o manifesto do partido, o manifesto de 1848, ao invés de ter essa leitura, dar para os alunos uma leitura bastante fraca de filosofia, bastante fraca de sociologia, então não vai adiantar muita coisa, né? O importante é que a sociologia e a filosofia, e também a literatura, o teatro, né, as artes em geral, sirva para formar uma consciência crítica. Não adianta o aluno decorar, né, alguns conceitos e não saber depois usar isso. Ou seja, o aluno tem que sair do nível médio conhecendo a sociedade em que ele vive, conhecendo que a sociedade é dividida em classes, que tem ricos e pobres, por que tem ricos e pobres, né? Conhecendo alguns autores básicos de literatura, conhecendo alguns autores básicos de teatro. Aí vai formar uma consciência crítica, né? E, é claro, com consciência crítica, ele vai votar melhor, ele vai participar da vida pública com mais, enfim, com uma visão bem melhor, né? E a greve atual, por exemplo, a greve atual eu vejo muita greve em termos de salários. É claro que é importante termos de salários, mas o que eu quero pisar aqui, eu quero enfatizar, é a questão dessa infraestrutura, em termos de conteúdo de currículo, ou seja, que os alunos do nível fundamental e do nível médio tenham uma formação humanista, como era antigamente. A Anísio Teixeira propunha isso, o Darcy Ribeiro propunha isso. Formação humanista é conhecer os clássicos da literatura, da filosofia, da sociologia, para formar uma consciência crítica, e não formar alunos, né, de escola pública, que a maior parte são pobres, para entrar no mercado. E entrar no mercado de que maneira? Como mão de obra mal remunerada. Aí não é bom para essas pessoas, né? Ou seja, uma pessoa que entra na escola pública que não vai poder ser engenheiro, que não vai poder ser o médico, que não vai poder ser juiz, né? Ou seja, ele vai disputar que vaga? De torneiro mecânico, que é claro que qualquer profissão é digna. Mas o mais importante é que ele tenha a opção, a escolha. Fala assim, ó, eu quero entrar na escola pública porque eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um médico, ou então eu quero ser torneiro mecânico também. E o mais importante é que ele tenha consciência crítica, né? E a escola pública não está formando estudantes para ter consciência crítica, é o contrário. Reinaldo, você que é estudante, só para complementar o que o professor Vinícius estava falando sobre sociologia e filosofia, você que é estudante universitário da Associação Universitária Latino-Americana, essas disciplinas hoje que foram introduzidas por lei no ensino médio, estão presentes em quase todos os cursos universitários. No início do curso você tem disciplinas introdutórias de sociologia, ciências sociais, filosofia. Você, como um estudante universitário do curso de Direito, como é que você vê essas disciplinas na universidade? Eu considero importante sob dois aspectos. Primeiro, pela geração de emprego, né? Quer dizer, serão mais profissionais, mais sociólogos, mais filósofos, quer dizer, abrirá um mercado de trabalho para um segmento importante da sociedade civil, né? O outro aspecto é sobre o aspecto político-sociológico, falando qual o papel do estudante, qual o papel da sociedade, estudar a sociedade brasileira, seus aspectos, a sua história. Porque quem não conhece a história, repete a história. E nós temos aqui no Brasil uma experiência de ciclos de democracia e ditadura. Uma hora nós somos democracia, outra hora nós somos ditadura, e assim sucessivamente. Fizemos uma Constituição Cidadã de 88,
onde foi podemos falar, uma revolução em termos de direitos individuais, sociais, coletivos, né? Essa questão dos direitos mínimos do trabalho está garantido na Constituição. Aqui acolá tem alguém tentando tirar esses direitos ou propondo direitos, dizendo que a nossa folha de pagamento é onerosa, né? Se fala em desoneração da folha das empresas e tal. Então, eu acho que discutir, estudar, desde o ensino fundamental ao ensino básico, o que na verdade nós nesse país fizemos em relação à República, ao Império, como é que o Império tem 100 anos, como é que avançou, não avançou, qual o nosso sentido de democracia, né? A nossa democracia participativa, ela é participativa, ela não é participativa, o direito do voto é obrigatório. Eu acho que os aspectos sociológicos que mexe com a cidadania, que mexe com o dia a dia da população, acho que é fundamental. E eu acho que a gente tem que fazer isso desde a base, né? Antigamente nós tínhamos a moral e cívica, né, nas escolas. Alguns entendem que era uma visão muito positivista de falar sobre bandeira, cantar hino nacional, né? Porque também, como estudante, essa palavra moral e cívica dá a entender que honrar nossas bandeiras, e geralmente os estadistas que são colocados, aí vem a questão da filosofia, os estadistas, Caxias, o patrono, enfim, tem tantas figuras, né? O imperador, o grito do Ipiranga, mas na verdade eu acho que carece de uma profundidade crítica. Eu acho que esse é o papel da sociologia, da filosofia, né? Eu particularmente, eu sou estudante de direito, então a gente fala muito da filosofia do direito, mas o direito é tudo, né? O direito a ingressar numa escola pública de qualidade e observando a palavra do professor Vinícius, quando ele diz que fizeram a escola particular para os ricos e fizeram a escola pública para o pobre. Agora, há uma exceção, porque a gente tem aí os colégios de aplicação, o Colégio Pedro II, que tem um nível de qualidade bom, as universidades públicas, né? Uma USP da vida, quer dizer, uma UERJ, né? Então, a gente pode colocar o seguinte, eu entendo que já que é lei, o estudo da filosofia, o estudo enfim, não só dos aspectos, todos os aspectos sociais, como o Vinícius falou, a gente tem que ver como é que vai ser esse conteúdo da grade, entendeu? Curricular. Professor Vinícius, para encerrar esse bloco, o Reinaldo fala do âmbito universitário, né? Mas nós temos uma dicotomia no ensino médio e da universidade. Como é que o professor, na condição de sociólogo, vê essa dicotomia? No ensino superior, acontece o contrário do ensino médio, né? No ensino médio, as escolas públicas são mais fracas em relação às particulares, né? E no ensino superior, as universidades públicas são mais fortes em termos de estrutura, em termos de ensino, né, em termos de pesquisa, são mais fortes do que as particulares. E o que está acontecendo é o seguinte, a LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação, de 96, que é atual, né, ela começou tendo como relator Darcy Ribeiro. A proposta da Darcy Ribeiro era fazer da educação de ensino superior que todas as escolas, toda a Universidade do Brasil tivesse o mesmo nível, mais ou menos o mesmo nível, né? A qualidade de ensino fosse mais ou menos a mesma coisa, né? No Brasil todo. E depois o Darcy Ribeiro morreu e o relator foi o ministro da Educação na época do Fernando Henrique Cardoso, que morreu recentemente. Esqueci o nome dele. Morreu recentemente agora. Não sei se é né? Ele foi reitor da Unicamp. Paulo Renato, né? Paulo Renato Campos, né? Então, qual foi a proposta que venceu? A proposta que venceu é fazer da educação superior uma mercadoria. Aí o que aconteceu? Começou as instituições superiores de ensino a abrir, né, unidades em todo o Brasil. Então, você vê que tem instituições que são aqui do Rio de Janeiro que estão em outros estados, ou seja, o que importa agora é pegar o cliente, o aluno, o estudante não é mais estudante, o estudante é um cliente.
Então se facilitou, não tem mais vestibular, quase todo mundo é aprovado, entendeu? Então, ou seja, a educação de ensino superior se tornou mercadoria. É claro que tem exceções, a PUC é uma exceção, por exemplo. Vamos encerrar esse bloco e chamar para o intervalo e esclarecer o telespectador que esse programa também está sendo exibido online no endereço www.tvcrio.org.br. Dando continuidade ao segundo bloco do debate, né, sobre temas sobre educação, sobre o internacionalismo, sobre a integração com a América Latina. Estamos aqui hoje com Vinícius Bandeira, né, que está falando aqui, fez um documentário sobre a Venezuela. E a gente falando sobre educação, é interessante saber como é que anda a educação na América Latina, né? Agora tem concursos internacionais de matemática e tal. Vinícius, você como brasileiro que foi agora a Venezuela, fez inclusive um documentário sobre o povo venezuelano, né? Sobre essa questão do movimentos sociais, essas greves, manifestações sociais, a questão do petróleo, da guerra. Como é que você viu essa questão lá do povo venezuelano? Tá, boa tarde. Bem, é o seguinte, eu quando fui para a Venezuela, o que eu conhecia da Venezuela é o que se passava aqui pela mídia, a grande mídia aqui do Brasil, né? É claro que isso não é uma informação que a gente possa dizer que é uma informação que se confie, né? Que mereça confiança. E outro tipo de informação que eu tinha é de militantes, né? Militantes aqui no Rio de Janeiro, né? Aí, quando eu cheguei na Venezuela, eu verifiquei lá que não é nenhuma coisa nem outra. É claro que a Venezuela, é claro que o Chávez não é um ditador, é claro que a Venezuela não está em colapso, como a grande mídia fala, né, pô, né? E também lá não é ainda um socialismo que o povo esteja fazendo socialismo, esteja construindo socialismo. É claro, é um processo que está ainda lento. Lá na Venezuela existe, é só a gente assistir a televisão da Venezuela, existe um debate muito grande, né? Tem emissoras que são estatais, ou seja, emissoras que, inclusive, a qualidade é muito boa, né? A VTV, a emissora da Assembleia, né? E também tem algumas emissoras que nem a Globo aqui no Brasil. Ou seja, são emissoras que são raivosas em relação ao que está acontecendo lá nos 12 anos de mudanças, né? O que eu percebi é o seguinte, diferentemente aqui no Brasil, o estudante lá, o jovem estudante, tanto do chamado nível médio, que a gente chama de nível médio aqui, como o estudante nível superior, ele tem uma participação bastante ativa. Ou ele defendendo o Chávez, o governo Chávez, ou sendo contra o governo Chávez, ele sabe o que está fazendo, né? Quando o estudante de classe média lá, que estuda na Universidade Central da Venezuela, que é como se fosse a nossa USP aqui, ele está contra, em sua maioria, é contra o governo Chávez. Mas ele sabe por que é contra o governo Chávez. Porque o governo Chávez está caminhando para o socialismo e os pais dos estudantes, né, que são de classe média alta ou ricos, até ricos, né? O nível de vida na Venezuela, só para se ter ideia, em Caracas, que é uma cidade assim de 5 milhões de habitantes, a gente percebe que os carros são, né, o pessoal usa carro bom, de bom nível, né? Ou seja, tem uma classe média forte lá. E é a classe média conscientizada. Então, há uma divisão no país. É claro que a maioria está com Chávez, está com o governo Chávez. O Chávez tem uma grande maioria das pessoas chamadas pobres, né, que moram em favelas, que nem as nossas favelas aqui. E também ele tem a classe média, parte da classe média. Mas a classe média alta, em sua maioria, está contra o Chávez, né? O que eu quero enfatizar é isso, é que o pessoal lá na Venezuela, o nível de consciência crítica lá é muito maior do que o nosso nível de consciência crítica. Lá, por exemplo, você liga a televisão, você não vai encontrar uma Xuxa, não vai encontrar a Angélica, não vai encontrar esse programa do Faustão, o Gugu, essas coisas, né, pô? Né? Lá é discurso político mesmo, ou a favor ou contra. Eu fui lá em janeiro, passei lá janeiro e fevereiro de 2010. Eu acompanhei 2 marchas a favor do Chávez.
Ó, a primeira marcha tinha mais ou menos 200 mil pessoas. A segunda marcha que me impressionou mais, 1 milhão de pessoas, né, caminhando da Praça da República, na Praça Bolívar, até um outro local lá, que essa marcha demorou assim umas 3 horas. Umas 3 horas. E o Chaves parece o Brizola aqui no Brasil. Ou seja, o Chaves marca para tal hora e chega 2 horas depois. E o pessoal espera o Chaves. O pessoal espera. E é uma aclamação bastante grande. Ou seja, não é manipulação. Aquele pessoal não é, como a grande mídia quer fazer crer, não é um pessoal que está ali por causa do Chaves, só por causa do Chaves. É um pessoal que está construindo um projeto junto, né? É o que eles chamam lá de democracia participativa. Aí eu entrevistei estudantes também, né? De um lado e do outro. E aí eu percebi que os estudantes que estão a favor do Chaves, eu entrevistei uns 4 ou 5 estudantes, eles têm até alguns têm até um discurso crítico com relação ao socialismo. Eles falam assim, ó, a gente tem que ter muito cuidado, que nós já tivemos experiência do socialismo na América Latina, a experiência do Allende, tivemos experiência que caminhou para o socialismo, mas depois houve um retrocesso, né? E eu entrevistei também estudantes do outro lado. Aí eu percebi que o outro lado tem um negócio raivoso, ou seja, o negócio deles é anti-Chaves, né? É mais do que anti-socialismo, é anti-Chaves. Então, o que eu percebo é o seguinte, que a diferença que eu percebi lá é que lá existe um debate. É um debate que vem de baixo, ou seja, as pessoas estão sentindo na própria pele, então no seu dia a dia, as mudanças. Essas mudanças são a favor da grande maioria pobre e as mudanças são contra os ricos, digamos assim, né? Pô? Então, é claro que os ricos vão se manifestar contra o governo Chaves e os pobres em maioria, claro, mas também tem pobres que engrossam, né, o outro lado também. Então, o que eu percebi é isso, que a educação, isso se reflete na educação. A proposta do governo Chaves é fazer uma educação crítica, ou seja, crítica em termos de quê? Crítica em relação à história da América Latina, à história da Venezuela. Então, por exemplo, os conquistadores, os espanhóis que vieram aqui, eles não aparecem como heróis, né? É claro que não existe o ódio, né? Mas também eles não aparecem como heróis. Existe uma visão crítica em relação a eles, né? Então eu acho nesse aspecto que o Chaves, inclusive, ele é muito didático. Ele, quando fala de uma coisa, ele é como se fosse um professor, ele se volta muito para a história, né? Eu gravei umas falas dele. Ele se volta muito para a história, ele tem muito cuidado, o socialismo dele, ou seja, o socialismo que está sendo implantado na Venezuela, não é, por exemplo, o mesmo da União Soviética. Eles têm, assim, esse cuidado de enfatizar isso. É um socialismo que se constrói no dia a dia, é um socialismo indígena, é um socialismo específico da Venezuela. Entendeu? Ou seja, algo que está a educação e a vida prática pensando a sociedade. E nisso eu acho bom, porque não é aquela manipulação, né, em torno de um líder. É claro que o Chaves é carismático. O Chaves fala e o pessoal, né? Vinícius, você falando, quando a América Latina tem muito a ver, né, com o Brasil. Nós passamos aqui, né? Nós tivemos o João Goulart, né, que teve um papel fundamental, o Brizola, né? E agora, passando a palavra agora para nosso amigo Newton. Newton, como é que você vê essa questão da América Latina e esse sentido revolucionário, o sentido transformador, o sentido sociológico mesmo, você como sociólogo, como é que você vê? Aqui no Brasil, a imagem que a gente tem é que a Venezuela é uma ditadura, né? Em todos os sentidos, né? Os meios de comunicação lá são manipulados, é obrigado a falar bem do governo, senão estão decapitados, estão isolados do processo. Como é que você vê, estando aqui estando aqui com a presença do Vinícius, que esteve lá em loco fazendo a sua análise sobre Venezuela? Reinaldo, primeiro esse debate que nós estamos começando com esse programa, para quebrar justamente essa concepção que é construída, que se tem.
O que nós temos da Venezuela, não só dela, mas de todos os países da América Latina, que mal conhecemos, é transmitido por uma mídia que atende a certos interesses. A nossa mídia aqui, da TV comunitária, é uma mídia livre. Então, nosso debate é livre e não está sujeito a determinações econômicas. As pessoas aqui representam entidades, são professores, como o professor Vinícius. Trazemos aqui para o programa várias pessoas que não teriam, personalidade da nossa vida, que não teriam espaço numa mídia como a TV Globo e outros grandes meios de comunicação que vivem submetidos a relações de mercado. E quando o professor Vinícius disse 15 anos no poder, eu até diria que nós somos condicionados ouvindo a TV, só faltaria complementar 15 anos de ditadura do Chaves no poder, né? Porque há um condicionamento nosso que nós temos ao ver os telejornais na TV. O governo Chaves vai dar um golpe no Congresso. Qual o golpe que ele vai dar no Congresso? Vai apresentar um projeto de lei em que ele tem grande maioria, e é golpe. Quer dizer, a democracia é o princípio da maioria, né? E a mudança da Constituição na Venezuela, houve uma mudança constitucional que foi aprovada pelo Congresso, um Congresso eleito, os organismos internacionais fiscalizaram a eleição e consideraram que a eleição o trâmite foi dentro da legalidade e ganhou. A mudança da Constituição. Tem ampla maioria no Congresso, mas a oposição lá é ferrenha, raivosa, porque você tem uma disputa de classe. Quando você tem um projeto socialista que o Chaves está apresentando, de uma certa forma, me lembra o projeto de Allende, no Chile, que toda a mudança do socialismo foi o socialismo mais democrático que nós tivemos, e é aqui da América Latina, né? O Allende conseguiu que as reformas de base dele fossem implementadas através da lei, convencendo o Congresso e ganhando as eleições pelo interior, nos municípios e nos estados. É a mesma coisa que ocorre com Chaves. E eu penso que o grande inimigo que Chaves, dos interesses econômicos, que ele entrou com grande desgaste, foi com o Grupo Cisneros, que é o maior grupo latino-americano de mídia, né, de televisão e outros meios. Quer dizer, se você não tem um meio democrático de comunicação, não adianta você fazer qualquer reforma do ponto de vista popular, socialista, que você não terá isso chegando à população. Quer dizer, a informação que chega via televisão, que é um instrumento poderoso. Quer dizer, se você não democratiza esse meio, como o Chaves procurou democratizar e foi vilipendiado, né, porque você teve uma TV que ele fechou e colocou os dirigentes na cadeia, porque a TV estava dizendo para o povo ir à rua para derrubar Chaves. Apoiou o golpe, né? Não é. E estava contra a legalidade, porque era um presidente eleito e estava incentivando o povo para ir à rua para derrubar o presidente eleito. É a mesma coisa que a TV Globo aqui dizer. O Lula está no poder e ele vai ganhar no Congresso e o povo tem que ir à rua para derrubar o presidente. Quer dizer, a Globo, por mais crítica que nós tenhamos sobre ela, não queria fazer isso porque estaria entrando na ilegalidade. Então você tem uma TV que é concessão pública, que entrou na ilegalidade e o Chaves colocou debaixo do xadrez. E foi acusado pelo mundo inteiro como se estivesse censurando uma TV que estava incentivando o golpe. Bem, mas eu acho que devemos fechar esse bloco, né? Queria agradecer ao Vinícius, ao Nilton, para a gente comentar esse assunto. Lembrando que aqui no Brasil nós tivemos o efeito Collor, né? Que a Globo criou Anos Rebeldes aí, a juventude cara pintada foi à rua e, na verdade, houve um impeachment, né, desse governo Collor. Acho que foi importante para a democracia essa transição, né, que a gente vê aí com o Lula. O Lula hoje representa, agora com a Dilma, uma continuidade, que foi também do governo Fernando Henrique Cardoso. E como a gente tem muito pouco tempo para falar, nesse tempo eu vou dar por encerrado esse bloco, para a gente poder entrar no outro bloco. Valeu?
Bem, telespectadores, o terceiro segmento desse programa, temos agora um novo convidado, o Reinaldo Santana, que é do grupo Entrou por uma Porta, que dará continuidade ao que estávamos discutindo no segundo segmento, sobre a questão da América Latina, que tem trabalhos populares nessa questão, e também ampliando para a África, né, que é outro espaço que nunca tem sido discutido na nossa mídia. Então, dou a palavra inicialmente ao professor Vinícius, para depois passar para o Reinaldo Santana. Bem, eu considero que a América Latina, atualmente, está vivendo um momento assim muito bom em termos de sua história, né? A América Latina, de uns tempos para cá, digamos, de umas 2 décadas para cá, viveu um momento de neoliberalismo, que foi um momento ruim, né? E os governos neoliberais predominaram na América Latina. E depois desse fracasso do neoliberalismo, nós estamos vivendo governo de esquerda, claro, que não é ainda aqueles governos populares que nós gostaríamos que fossem, mas de qualquer maneira a gente percebe que na Argentina tem a Cristina Kirchner, o Lula, mesmo dando continuidade ao governo FHC em vários aspectos, né? O Chávez eu considero um grande avanço em termos de América Latina, pela liderança que ele exerce e pelo que está se desenvolvendo na Venezuela, na Bolívia, o Morales, no Equador, o presidente do Equador, esqueci o nome, o Correia no Equador, e agora no Peru, né? No Peru, o Humala, né? Então, e também eu percebo que em termos de democracia houve alguns avanços, né, em termos de toda a América Latina, né? Mas eu considero que ainda isso é pouco, ou seja, eu acho que esse avanço deve se dar em termos de formar consciência crítica, E formar consciência crítica, a educação é fundamental, a arte é fundamental, essa arte popular, ou seja, uma arte própria da América Latina, um cinema latino-americano, uma música latino-americana, né? Ou seja, eu vejo que o momento é um momento de se aprofundar. Nós chegamos a vencer o neoliberalismo, né? O neoliberalismo, ele, em termos de política econômica, ele fracassou, né? E agora é pegar essa base para aprofundar, né? E eu vejo o Chávez como uma liderança, né, que é positiva em termos não só de Venezuela, como da América Latina. Passando agora para o Reinaldo Santana, qual a sua perspectiva nisso que o professor Vinícius estava comentando? Bom, obrigado pelo espaço, né, de estar aqui na TV comunitária e estar falando sobre uma América Latina. Tem 2 Américas Latinas surgindo aí, né, nesse momento. Tem uma América Latina utópica, que estava nas veias abertas de Galeano. Tem uma América Latina guervarista. São mais Américas Latinas. Tem a América Latina bolivariana. Tem uma América Latina são martiriana. E tem a América Latina real, que nós temos hoje. Nessas Américas Latinas todas, você tem um desenho de um governo, de um olhar crítico e cultural que passa pelos nossos pontos de cultura, por uma cultura viva e comunitária, que ela é possível na América Latina e não é possível acontecer na Europa e nem na América do Norte. Essa força que nós temos, e segundo Carlos Moore, uma colonização africana da América Latina, uma africanidade tão forte, saindo do México e chegando à Terra do Fogo, você tem uma africanidade que une esses povos, que une com o batuque, com a música, com a forma de comer, com a forma de se expressar, com os sonhos. Então, nós somos esses sonhadores, nós somos esses quixotes, nós somos essas possibilidades únicas de construir governos, demolir governos que não nos agradam e ressurgir novamente. É o continente geologicamente mais antigo, mas ideologicamente mais novo e mais insurgente. Quando você passa fazer esse perfil de presidências, eu analiso muito pelas pessoas, as transformações possíveis.
O Brasil de 94, de FHC, quando entrou no plano decenal de educação, era para em 98, para em 2004 o plano decenal ser apresentado. Só que o plano decenal apresenta, num primeiro ano de governo Lula, com transformações, com a 10.639, trazendo a história da cultura negra, e logo depois a 11.645, trazendo a cultura indígena. Então o plano decenal já era outro. E lançamento do Gil, dos pontos de cultura, então o Brasil já era outro. O Fome Zero atuando com as bolsas famílias, traga seu filho para a escola e você vai ganhar uma bolsa. É necessário. Nesse momento é necessário esse produto. Então, o Brasil, como eu viajo a América Latina toda, ou quase toda, você escuta esse eco. O Brasil é esse processo transformador, que pegou o plano, uma proposta governamental neoliberal e deu uma truncada. Não foi perfeito o governo Lula, não foi. Mas essa truncagem que nós, no processo democrático, que arrancamos da transformação de uma forma mais avançada, de uma forma mais recuada, que deu esse processo reflexivo hoje. Hoje nós temos como refletir a não abarcar um governo tecnocrata. Por que as pessoas acham tão complicado o governo Dilma, tão complicado o governo Cabral, tão complicado não sei o quê? Porque o tecnocracismo, o meritocracismo, já não é mais o que nós queremos. Nós nos acostumamos a ver a pessoa, a entender o ser humano, a transformar esse ser humano. Eu faço parte da Rede Latino-Americana de Arte e Transformação. Nós fomos para a África discutir com os jovens africanos a transformação de países, no momento de janeiro e fevereiro das eclosões de revoluções, e que esses jovens saíam da fronteira de frente para discutir cultura conosco. Eu fui para a Mauritânia, fiquei acampado no deserto do Saara e discutindo com esses jovens que eram escravos, que tinham sido expulsos, e fazer essa transformação. Essa é a possibilidade de energia que a América Latina tem. Esse grande caldeirão, essa grande feijoada, né? Não é o caldeirão, essa grande feijoada, que cada hora a gente joga uma carne diferente. A gente joga, agora está vindo um ar meio crioulo de Cabo Verde, vendo cachupa. Já estamos mais numa feijoada mais cachupada, tem essa coisa. Podemos misturar um pouco de carne de carneiro, vindo lá da Argentina, aproveitando que o Merria está aqui, uma homenagem aos argentinos que consomem a carne de carneiro. Vamos jogar... Olha que ele é colombiano, hein? O Merria é colombiano. Eu sempre achei que o Merria era argentino. Colombiano, eu acho que né? o pessoal brincava tanto com ele. Está aqui falando da Venezuela, o colombiano. E aí nós temos essa construção possível de um novo olhar, de um novo ver. Só que os artistas da América Latina, que hoje fazem a arte comunitária e a cultura viva, buscam a união. Essa união foi possível por causa da internet, é possível por causa dessas redes todas, como a TV comunitária. Então, isso está nos dando uma reflexão, um encontro de mais de 500 organizações culturais. E nos joga para a África para unir mais outras tantas organizações que estão no nascedouro. A África me preocupa por causa das ditaduras e dos países que não estão tão organizados. O neoliberalismo solapou muito mais a África do que a América. Nós temos 500 anos de lutas resistivas. Passa por... Já que você está tocando na África, que é um ponto importante, eu sempre fico curioso, porque o Mandela, na África do Sul, nós falando de neoliberalismo, falando de um modelo europeu, né, de imposição, e a África do Sul talvez seja o melhor modelo de imposição colonialista, né, que recentemente foi abolido com as transformações com Mandela. Como é que você vê a repercussão do governo, das reintroduções, das reformas de Mandela repercutindo pela África como um todo? Bom, eu estive na África do Sul em 2 momentos, né? Eu tive no momento do governo Mandela, no primeiro governo,
logo após a queda do apartheid, que tudo era novo e a África respirava ares novos e transformação e tudo. E agora, recentemente, há menos de 2 anos, eu tive com Zuma, eu tive antes da Copa, e que a África realmente tem suas diferenças, a África do Sul realmente tem suas diferenças, suas contradições, sua classe média, seus conflitos de classe e um desemprego absurdo, coisas que nós não temos no Brasil, o nível de desemprego da África do Sul. Então, comparar a África do Sul num processo de construção de país, porque para você romper com o apartheid, você abre uma guerra ideológica, uma guerra civil ideológica, que separa as etnias, que separa o país, que separa os gêneros, que separa as classes. Depois você tem um processo de Mandela de unificação disso de novo. Uma construção de um governo sucessório possível e uma ida do Mandela para o momento das tribos, para ele reforçar a etnia dele, Zulu, e construir de novo isso. Então, a África do Sul é um país em construção ideológica. Hoje é muito comum na África do Sul você encontrar alguém, um casal biétnico, namorando, batendo papo, abraçado e tal. Há 10 anos atrás era impossível, assim, era meio estranho. Eu lembro que eu fui com uma amiga minha, que ela é alemã, e os caras olhavam meio, o que é isso? Entendeu? Aí quando me escutava falar português, via que eu tinha o jeito de brasileiro, tinha um gingado, tá bom, brasileiro. Brasileiro tudo é possível. Eu vou passar para o Reinaldo Cunha, da Associação Universitária Latino-Americana, e quais considerações que ele faz sobre isso que o Reinaldo está nos apresentando, com você como da associação, pensando a latino-americano, podemos deixar de pensar a questão da África também, na América Latina? Eu acho assim que nós estamos atravessando uma fase na América Latina em que a gente está passando a se conhecer um pouco mais. Eu não sei se é através dessa nova mídia, como o Santana falou, a internet, né? Hoje um celular, você pode filmar, você pode fotografar, né? Você pode enviar, quer dizer, o nível de comunicação, as rádios comunitárias, as TVs comunitárias, o movimento social organizado. Eu acho que essa revolução, hoje a gente pode falar mais sobre a América Latina, embora os canais tradicionais nosso, né, passa uma visão muito imperial, uma visão muito ditatorial dos personagens que representam a América Latina. Foi eleito pelo povo, mas não tem aquela visão mais inclinada a defender poder econômico. Esse aí é ditador, né? E aí a gente está discutindo a questão das comunicações na América Latina, estamos discutindo na Argentina, né? Qual é o papel da mídia? Qual é a importância da sociedade civil nesse processo? E a África, né? Temos aqui o Santana saindo aqui do Brasil para buscar as experiências internacionais, conhecer, trocar, intercambiar, né? Essa questão do voto, da participação popular, da transformação da América Latina. Tem muita coisa a gente aprender, mas como o bloco é pequeno, né? E espero que a gente consiga avançar mais em outro bloco sobre essa questão do povo brasileiro, que é misto, o misticismo está implícito, né, na nossa cultura, né? E a gente poder fazer esse paralelo com a África e com a América Latina. Vamos encerrar esse segmento, né, agradecendo a presença dos convidados, Reinaldo Santana, Reinaldo Cunha, o professor Vinícius Bandeira, e dar um esclarecimento para o nosso telespectador que quando o Reinaldo Santana está se referindo a Alberto Merria, é ele que está gravando esse programa e deve fazer a edição dele para vocês. É fundador da TV e tem história na mídia livre em contribuindo a isso. Vamos então entrar no intervalo e passar para o outro bloco. Vamos abrir agora esse último segmento do programa, o quarto, agora com um novo convidado, Julio Maia, que é colombiano,
que é jornalista, faz parte também do grupo Entrou por uma Porta, do nosso convidado do terceiro segmento, que está conosco nesse segmento, o Reinaldo Santana. E eu vou começar perguntando, já que nós estávamos aqui discutindo sobre as experiências de esquerda, né, na América Latina, de Chávez, do Lula, do Evo Morales e outros, quer dizer, deixando de comentar Cuba, conforme Alberto Merrier comentou conosco no intervalo, as experiências de esquerda. Agora você, Rúlio Maia, que você chegou recentemente da Colômbia, como é que você vê essas transformações que ocorreram na Colômbia? E poderíamos apostar aqui numa antípoda em relação às experiências da Venezuela? Bom, acho que a antípoda exatamente. Colômbia está um pouco mais atrapalhada aí na elite da direita, até o ponto que a esquerda virou verde. Então, a esquerda já, você tem governo de esquerda, não no governo, autogoverno, mas sim municipais ou departamentais. São de esquerda, como por exemplo a prefeitura de Medellín, que é um governo de esquerda, mas não entrou como um governo de esquerda, sino como um poder popular, sim? Não entrou com a tradicional o grupo comunista, o grupo socialista. Não, eles entraram como um grupo de cidadãos. O nosso foco é a educação. A gente tem a tendência de, claro, porque a educação não é uma coisa separada, um assunto que se separe do resto da sociedade, sempre entrando no aspecto da política, da sociologia, os aspectos sociais. Mas como é que o professor Vinícius, no primeiro segmento, no segundo, estava comentando a educação do ponto de vista do que ele viu na Venezuela. Fez um documentário na Venezuela e estava falando das mudanças que ocorreram na universidade no chamado nosso ensino médio. Como é que as transformações nesses últimos governos, do Uribe para cá, em relação, eles mexeram com a educação? Como é que é a educação na Colômbia? Bom, temos que ter diferença também. Tem políticas do Prefeitura de Medellín, a Prefeitura de Cali, que tem políticas de educação, de formação com a cidadania, mas não é uma política nacional. Você sabe que Medellín tem uma mudança que é significativa, que todo mundo está olhando o que está acontecendo em Medellín, que depois da guerra de narcotráfico, depois da morte de Pablo Escobar e depois de uma guerra também muito dura contra outros chefes de narcotráfico, agora tem parque de bibliotecas, tem muito apoio à cultura. Não é uma educação só de academia, senão uma educação desde as artes, desde a produção de artes. E ainda falta muito, mas é um grande esforço que se está fazendo desde esta administração, o prefeito que temos agora, o prefeito de administração anterior, que aposta na cultura e acho significativo que a América Latina também comece a apostar na cultura como uma revolução para uma transformação social. Então, o projeto de Uribe, que teve continuidade nessa nova presidência, né, não conseguiu destruir essa força nas comunidades. Você está falando em Medellín, né, de uma prefeitura que está apostando numa cultura, no aspecto mais popular, quer dizer, consegue manter uma autonomia em relação às políticas do governo central? Tem uma autonomia. De fato, Medellín, sendo uma cidade de 2 milhões de habitantes, tem o orçamento da cultura mais alto da América Latina. Então, tem um trabalho interessante. Cali também, mas olhemos que naquelas duas cidades era onde também estavam os principais problemas, o cartel de Cali, o cartel de Medellín, e o investimento tinha que ser muito maior, não?
O que demonstra uma América insurgente, né? Nós não podemos colocar, separar os países na América Latina sobre uma tarja comum ou uma tarja específica. Nós temos sempre a força do povo, uma multiplicidade étnica, conforme o Reinaldo Santana estava aqui comentando. E eu queria passar para o Reinaldo Santana, e o Merria nos comentou no intervalo, que de uma certa forma, ou bastante está participando também desse programa, atrás das nossas câmeras, sobre a África. O processo revolucionário cubano, Reinaldo Santana, ele trouxe para a América Latina uma força que vem da África. Você vê a arte cubana, toda a expressão da música cubana tem uma grande herança africana. Como é que você vê isso repercutindo do ponto de vista da influência de que Cuba trouxe para a América Latina da década de 60 para cá, do México, a Terra do Fogo, em relação a essa matriz africana? Eu acho que tem um caráter muito interessante. A Cuba não trouxe isso. A coisa estava ali. É só você ver. O tango. O que é o tango? É um ritmo essencialmente africano. Não tem negros na Argentina? Tem, eles estavam ali escondidinhos. No Brasil, nós temos, além das religiões de matriz africana, que mantém a cultura africana, cada família tem uma história africana que não sabe que essa história é africana. E o brasileiro, a cultura negra, ela sempre permeou e combateu o racismo de sua forma, de sua abrangência. O que Cuba traz para as Américas é a vocação para destruir paradigmas, sem avaliar dentro de Cuba. Por que eu falo isso? Cuba tem um grande problema racial dentro do país. Existe em Cuba o racismo exercido pela mestiçagem. Os mestiços cubanos, eles têm um racismo com os negros cubanos. É fácil de você ver que os chefes de Estado cubano, você não tem nenhum negro, e sim mestiço. É uma velha história do socialismo. Vamos resolver primeiro o choque social, a luta de classe, depois a questão racial. Cuba, você tinha grande influência de escravos. Se você não resolve, não mete o dedo na ferida e resolve lá, e Che falava muito claramente sobre isso, quando ele chega no Congo e que ele vê que a população negra do Congo exercia uma revolta, e uma revolta interna das etnias africanas, isso que o Che não conseguiu entender, porque nas Américas nós combatemos o racismo do negro para o branco, ou do índio para o negro, do índio para o branco. E quando ele chega no Congo, ele vê a questão das etnias dentro da própria etnia negra. Guerras seculares, coisas que nós, latino-americanos, não estamos preparados. Eu sou um negro latino-americano, eu não sou africano. Então eu não posso entrar no discurso de discutir as questões seculares da guerra do Reino do Congo contra o Reino da Etiópia. Ou dentro do Reino do Congo, Choque, Lingala, Umbundo, Quimbundo. Eu não posso discutir, porque o único reino que unificou todas essas etnias no Reino do Congo foi o Reino de Rainhazinga, que foi em 1842. Então, nós não temos uma discussão, e o Che, quando ele se depara com esse processo, ele depara com uma revolução contra o imperialismo e se depara com uma revolução dentro da revolução. Tem um filme que discute muito isso, que é Tiros de Ruanda. É uma revolução dentro da revolução. E você não consegue instaurar um Estado, essencialmente, porque era um Estado monárquico. O africano é essencialmente
monárquico. Ele se organiza como, primeiramente, você tem as organizações oficiais e agora as organizações tradicionais. Todos eles têm um griot e um soba. O soba é o líder daquela região por nascimento. O griot por nascimento. O griot é o patriarca das leis, é quem segura as histórias e as leis do povo, e o soba, ou líder regional, organiza aquela população. Então, a África, ela é monarquista. Então, nós temos uma África conversando com uma democracia e ela ainda tem um pensamento monarquista. Então, das contradições, e olha que eu já visitei 9 a 10 países africanos, e a contradição é muito grande. E a diferença de um negro latino-americano para um negro africano, ela é muito grande. Eu acho que assim, então, são coisas que a gente mergulharia muito mais na cultura africana, que essencialmente passa pela educação, que eu acho que a gente também tem um bloco de discutir muito isso e tal. Bem, obrigado, Reinaldo Santana. Eu vou terminar esse segmento com a contribuição do professor Vinícius, né, que possa comentar os aspectos que Júlio Maia e o Reinaldo Santana apresentaram nesse segmento, e já adiantando para os telespectadores que no próximo programa nós teremos a cônsul da Bolívia presente. Vamos inserir a questão e vão dar uma outra dinâmica ao programa, discutindo a América Latina, ampliando e aprofundando essas questões. Passando agora para o término do programa, o professor Vinícius. Eu também acho que o socialismo, o chamado socialismo real, ele, um dos grandes erros, talvez até o erro fundamental, foi não levar em conta as diversidades dentro de cada país, né? Ou seja, e ele quis impor de cima para baixo um modelo socialista que saísse da União Soviética e atingisse todos os países, né, do mundo. E isso não deu certo. Eu acho que o socialismo tem que ser, antes de tudo, democrático. E ser democrático significa que tem que dar a autonomia e que o socialismo vem de baixo para cima e não de cima para baixo, né? E vir de baixo para cima significa a cultura local. As culturas locais têm que ser protagonistas, né? Aí a cultura indígena, a cultura negra, a cultura também que veio lá da Europa, né? Ou seja, não é por isso que nós vamos jogar no lixo Mozart, Beethoven, o bom cinema europeu, o bom cinema americano, né? O que nós temos que levar em conta é que nós não podemos mais sermos colonizados, ou seja, isso aqui não pode ser mais colônia, nem a América Latina, nem a África, nem qualquer país, né, do mundo atual, né? Então, para evitar isso, eu acho fundamental que esse socialismo, então essa democracia surja de baixo para cima, ou seja, que se enfatize o que o Júlio estava falando, a questão de Medellín, né, que se enfatiza a cultura local. Entende? Ótimo. Obrigado. Obrigado, telespectadores, em assistir nosso programa. Vamos encerrar o programa, agradecendo a participação do Júlio Maia, do Reinaldo Santana, que são participantes do grupo Entrou pela Porta, do professor Vinícius, e esperamos aqui que vocês também possam assistir online esse programa pelo endereço www.tvcrio.org.br. Até o próximo programa.